No supermercado, a gente já se deu conta que os preços dos alimentos aumentaram. Está difícil também fazer compra parcelada. Pois é sobre a situação da economia no país que nós vamos conversar com o economista e professor da UBRA, João Portela, e o presidente do Fórum das Entidades Empresariais de Canoas, Luiz Tomé. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Bom, quero lembrar que a nossa audiência pode participar dessa conversa com perguntas e comentários através do 9588-2374, 9588-2374. Está na tela aqui, para você não se confundir como me confundi agora. Mas então, 9588-2374, e a gente bota a pergunta na tela e passa para os nossos convidados. Bom, vamos lá, né, gente? Está difícil ir no supermercado, cada vez que a gente vai, o susto é maior. Nas pesquisas da FEComércio, têm surgido dados como a queda no número de pessoas demitidas e a redução do percentual de endividamento das famílias. Aí, uma luz no fim do túnel. Posso citar o preço da gasolina em Canoas ou na região metropolitana, que também teve uma leve queda. A gente pode ter esperança, professor, num curto prazo? Essa seria a pergunta, na verdade. Depende do que você considera curto prazo. Vamos falar deste ano. Particularmente, eu acredito num Natal melhor do que se tinha em perspectiva, por exemplo, no início do ano. Né? Na verdade, o cenário político complicou bastante, né? O governo anterior era um governo que não tinha mais credibilidade e que não permitia se vislumbrar a curto prazo nenhum tipo de alteração, até porque era um governo que se sustentava há 12 anos, né? E que nos jogou nessa situação, exatamente por opção por caminhos que fatalmente nos levariam à situação que estamos. Então, você estava no fundo do poço e tapado no fundo do poço. Com a saída do governo anterior, começa a se abrir uma janela. O governo interino, e por ser interino, me parece que ainda está tímido. Mas já, digamos assim, começa a colher alguns frutos em função de estar retomando a credibilidade por ter montado uma equipe econômica competente e, digamos assim, que tem credibilidade junto ao mercado, né? Então, me parece que essa luz começa a aparecer. Eu acredito que, ao final do processo de cassação da presidente Dilma, eu acredito que o governo Temer poderá implantar as medidas que ele deseja implantar e aí sim abrir um horizonte melhor. Se nós olharmos com cautela e calma aquela carta que ele divulgou, acho que foi em maio, abril, se eu não me engano, ele divulgou uma carta onde ele colocava propósitos e intenções de um governo, né? Abre um horizonte muito bom para o ano que vem, sim. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas precisamos virar esta página, né? E essa página se vira no momento que concluir. Temos que aguardar também esse final deste processo, né, de impeachment que ainda passa pelo Senado. O retorno da presidente Dilma, eu considero que seria para a economia um caos. Bom, podemos analisar isso na sequência, mas primeiro, os empresários, Luiz Tomé, como estão enxergando? Esse curto prazo poderia ser esse final do ano? Eu não modificaria em nada a argumentação do professor. Eu diria que nós, pior do que está, nós não vamos ficar. Acredito que o pior momento já passou. Olhando o noticiário da televisão, nós identificamos duas grandes causas, né, que o professor falou en passant, que é a questão política, né, e a questão também que nós podemos ver, que é a questão climática. Nós tivemos sorte esse ano que o inverno foi... ainda é, né? Hoje nós tivemos uma mudança de temperatura forte,
deu uma sustentabilidade para alguns setores ligados aos aquecedores, às lãs, ou seja, tudo que envolve o aquecimento. Sim. Por exemplo, o setor vestuário. Vestuário, eletrodoméstico, né, até alimentação, né, e assim por diante. Né? Então, nesse ponto, isso deu uma sustentabilidade, não deixou a coisa ficar tão ruim para alguns setores. É óbvio, né, que a questão política, nós somos um país com uma economia que depende muito do governo, né? É óbvio que, nesse ponto, tudo influencia muito forte na nossa economia. Sim. Então, eu não mudo nenhuma palavra do que o professor falou, né? Apenas eu complementaria com essas duas questões que foram pontuais. Acredito que o Natal deve ser um pouquinho melhor do que o ano passado, que já foi muito ruim. Só não será... talvez ele possa até piorar se a questão política houver um retrocesso nesse andamento, como o professor falou. Sim. Né? Por quê? Porque a situação como estava antes, né, qualquer leigo não se sentia bem. Imaginem as classes produtivas. Né? Se isso também não estava ajudando nesse sentido, imagine se a coisa voltasse ao patamar anterior e, no meu entendimento, se voltar, ela vem numa pior situação. Porque aí mesmo que não tem o respaldo popular, e não é uma opinião própria, isso está na mídia, né? As informações de aceitação, de imagem pública dos governantes não é boa, né? E ainda mais o que se tratava do governo anterior. Não é nem uma questão pontual de preferência minha, não. Sim. É uma questão pública. Agora, dentro da perspectiva dos empresários, Luiz, a gente está vivendo um momento agora de estancar a sangria, né? Mas a recuperação, o poder de investimento, de crescimento dos empresários, né? Para que possa, por exemplo, atuar em cima da taxa de desemprego, que é crescente e já atingiu um número assustador. É possível que isso possa acontecer do final do ano, início do ano que vem, uma retomada dos investimentos? Acredito que sim, à medida, de novo, né, nós voltamos ao ponto central, que nós somos dependentes da nossa, do nossa atuação governamental, né? Acredito que as eleições podem ajudar também, né, nos seus municípios. Isso dá uma mudança de atmosfera, pelo menos a gente sai um pouco do foco central lá em Brasília, se foca mais para um foco municipal, mais comunitário. Né? Agora, as ações em Brasília têm que se movimentar. Sim. Tem que acontecer as coisas. Se as coisas forem sendo empurradas com a barriga, no meu entendimento, para a economia é pior. Sim. Né? E isso vai refletir certamente. Por quê? Porque nós, cada vez... Primeiro, o problema do déficit público. Né? Nós já estamos na beirada, nessa altura, na metade do ano, nós já gastamos... O governo, né? Quando digo nós, o governo já gastou praticamente tudo que ele tinha pensado em gastar. Agora já estão mudando a história do teto para chão e assim vai. Né? Segundo, que é a questão do país ser um país a ser acreditado pelos investimentos externos. E nós temos uma economia muito dependente da questão externa. Sim. Professor, eu tenho só uma pergunta antes do senhor concluir. A gente vai atender os nossos telespectadores que já começam a enviar perguntas. E o presidente Luiz nos lembrou muito bem de que alguns setores foram beneficiados, ou pelo menos não sofreram tanto, por exemplo, com o frio, né? Com as mudanças climáticas. Mas o clima também afetou algumas outras produções. Lembro aqui da produção dos arrozeiros no Rio Grande do Sul, que sofreu com a chuva. Né? E aí o preço do arroz disparou. Quando a gente falou em supermercado, ali tem, né? Algumas coisas baixaram, mas o arroz reagiu dessa forma. Bom, boa noite. Hoje eu fui no super e achei um abuso o preço da lentilha. 500 gramas ou meio quilo, R$ 9,49. Parecido com o que está acontecendo com o arroz. No final do ano vai estar quanto? Pergunta ele. O que vamos comer daqui a alguns meses, se continuar assim? Pergunta a Sônia de Canoas. Eu não conheço o mercado da lentilha. Né? Não sei exatamente qual é a situação dele.
Eu vi que o feijão também teve esse mesmo crescimento significativo e que o governo, há umas 2 ou 3 semanas, autorizou a importação de feijão. Esse processo vai fazer com que o preço do feijão diminua, né? A lentilha não é assim considerada do dia a dia, né? Provavelmente, se o preço dela teve esta subida nos últimos meses assim de maneira mais forte, Sim. provavelmente esteja havendo um descompasso entre a oferta e a demanda de lentilha. E aí eu pergunto, Agora, professor, o governo pode, Sim. né, com o dólar em patamares razoáveis, ele pode autorizar a importação, e mas com isso isso não ele vai enfraquece fazer o o preço mercado cair. interno ou o produtor interno? Porque essa é a minha pergunta seria, agora vamos Não, falar do porque processo econômico. O governo interferindo em alguns setores, isso pode, por exemplo, tirar Aí nossa não é competitividade? interferência, aí o governo está regulando a oferta e a demanda, né? Na verdade, o produtor ele não está dando conta de atender o mercado, Sim. né? E por isso o preço do produto sobe. O grande balizador de preço, claro, tem outros, mas o grande balizador sempre é a oferta e a demanda do produto. E o governo pode usar desse expediente da importação, quando há essas oscilações, para equilibrar a oferta e a demanda e colocar esse preço num patamar mais justo, digamos assim, né? Tá bem? Quanto ao preço da lentilha no final do ano, vai depender exatamente desse processo no mercado. Onde mais se consome. Próximo às festas, né? De repente, se o governo se sensibilizar nessa questão e importar a lentilha, né, nós poderemos ter uma redução no preço dela. Ou se o mercado interno conseguir. Sim. Né, eu não sei qual é o período de produção da lentilha. Também não conheço. Não, mas o que eu posso fazer é o seguinte, lentilha simboliza se nas é festas safra, dinheiro. viu? Se né? agora é safra ou entre safra. Eu acho que eu né? só como lentilha no ano novo. E Mas geralmente representa dinheiro, essa então, questão da lentilha, ela me dá um gancho para uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, como eu sou professor, eu vou reforçar isso, de maneira educativa. Toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele gera inflação, ou seja, aumento de preços. E quem paga isso, normalmente, é as camadas mais baixas da população, porque ela não tem como se proteger. E ela paga exatamente na lentilha, no feijão, no arroz. Então, vocês calculam o seguinte, não existe maior injustiça social do que o déficit fiscal. Um governante que provoca déficit fiscal, ele deveria ser banido, banido da vida pública. Banido. É um crime. Nós precisamos aprender isso. Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. A Europa lá está se digladiando com a Grécia porque gastou excessivamente, aliás, passou por um processo de Olimpíada que nem nós, né? A Inglaterra está saindo da União Europeia exatamente porque não quer conviver com países que têm histórico de irresponsabilidade fiscal, como é o caso da Grécia. Então, vamos lá, pessoal, as pessoas mais humildes, aquelas que não têm tanto conhecimento, né? Vamos aprender essa lição. Vamos Isso aprender vale para as essa eleições lição. municipais que estão vindo aí, o gasto exatamente. municipal, estadual. Exatamente. A gente vive uma crise no Estado, por exemplo, e vive uma crise, por exemplo, em Porto Alegre. Deixa eu trazer uma das questões que o professor falou agora, e vou perguntar para os dois, né? A gente falou sobre o dólar, né? Que parece ser um bom sinal na medida em que vem em queda, o que possibilita algumas coisas, especialmente para quem quer viajar, mas aí eu pergunto, dentro da atividade empresarial, essa queda no dólar pode ser um problema na retomada das atividades empresariais, de alguma forma? Eu creio que sim, porque nós somos muito dependentes ainda, né, principalmente nas questões tecnológicas, né? Nós somos muito dependentes ainda de produtos estrangeiros, né? Os próprios insumos de algumas áreas de máquinas, né, de maquinário também, que são importantes no aspecto produtivo, né? Mas eu tenho a impressão que não deve ser a principal preocupação nossa essa questão
do dólar, Sim. que apesar de não ser da área de um mercado de exportação, nem lidar com câmbio, nem nada, mas eu acredito que a questão do dólar ele deve ficar mais ou menos nesse patamar. Não sei se o professor tem mais ou menos essa opinião, né? Ele deve mais ou menos se manter aí na base Sim. dos 13,30. Não haverá uma queda mais brusca. Não acredito que vá, pelo Sim. menos a curto prazo, né, ao patamar que chegou a estar no Brasil, né, de 2 e pouco, 2,70. Não acredito que vá. Agora, claro que, se tu considerares, né, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, o dólar deve estar lá em cima. Por quê? Por causa das Olimpíadas, né? Mas em termos do turismo interno, né, o Brasil, isso favorece a quem tem serviços na área do turismo, né, nacional. Né? Agora, para quem tem trabalho, serviços na área do exterior, está um horror. Sim. Né? Isso é uma coisa óbvia. Né? Mas, voltando à tua pergunta, acredito que ele não deve influenciar, porque não acredito que ele vá oscilar tanto. Eu acho que vai ficar nesse patamar aí. De maneira brusca. O senhor também acredita que ele deve se manter nesse patamar, professor? O dólar é um preço. Ele é o preço da moeda estrangeira em relação à nacional. Sendo um preço, ele segue a mesma regra do preço do feijão e da lentilha. Ou seja, ele tem oscilações de oferta e de demanda. Entretanto, no médio prazo, ele sempre vai refletir a diferença entre a inflação do país e a inflação do país da moeda original. Como nós aqui operamos muito mais com dólar, vai refletir a diferença entre a inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que se você deixar o mercado de dólares flutuar livremente, e essa já foi uma recomendação lá do Consenso de Washington em 1980, e a maioria dos países do mundo, principalmente os mais desenvolvidos, tem mercado de dólar flutuando livremente, ele vai acabar sempre se colocando dentro deste rigor e, portanto, vai estar dentro de um preço justo, né? Não trazendo maiores problemas para o balanço de pagamentos ou para a economia. Ele traz problemas para o balanço de pagamentos ou para a economia quando o governo interfere no mercado e faz com que ele chegue a um valor artificial. Aí ele desequilibra, porque aí ou ele vai beneficiar um empresário exportador, né, ou ele vai prejudicar algum setor da economia. Então, a melhor opção que foi recomendada lá em 1980, quando houve a grande crise de 80, pelo famoso Consenso de Washington, foi de que os países adotassem o câmbio livre. Sim. Né? Mas, no momento que você deixa essa flutuação, ele vai se colocar sempre no médio prazo nessas diferenças de inflação. Bom, a gente tem participações, na verdade, muitas participações dos nossos telespectadores. E aqui, primeiro o Fábio está dizendo, mas a Ubra TV Digital, obrigado, Fábio, você faz parte dessa conquista, né? Eu não acredito que implementar reformas que retiram direitos dos trabalhadores ou reduzem os programas sociais possam melhorar a vida dos empresários, principalmente os pequenos, né? Posso? Pode, por favor, professor, comentar. Esse é um discurso político. Esse é um discurso político porque... Quem é que paga o trabalhador? Entende? E outra coisa, direitos que, na verdade, lhe trazem mais problemas do que soluções, né? Na verdade, você precisa ter uma economia equilibrada que gere empregos e que faça com que os empresários demandem trabalhadores. E, ao demandarem trabalhadores, o salário dos trabalhadores vai subir e ao governo cumprir a sua parte, dando educação de qualidade, a produtividade desse trabalhador vai aumentar e ele vai ter um salário maior, né? Então, você não vai resolver o problema do país com direitos que, na verdade, mais te prejudicam do que te ajudam, e não vai resolver a situação do país com programas sociais populistas, né?
O governo tem que ter um atendimento a populações vulneráveis, mas este atendimento ele não pode ser indiscriminado e ele tem que fazer com que essa população vulnerável seja resgatada. Sim. Né? E que o país possa gerar oportunidades para as pessoas. Isso que é o mais importante. Nós vivenciamos, após a estabilidade econômica do Plano Real, nós vivenciamos aí alguns anos de ouro, onde já pudemos sentir o que significa uma estabilidade. Né? Infelizmente, nós não demos o passo seguinte, porque os governos que vieram após o Plano Real adotaram opções populistas e, digamos assim, irresponsáveis no trato do dinheiro público. Eu tenho duas questões, essa do Nick de Porto Alegre, o Nick ou a Nick, enfim, né? O Nick de Porto Alegre diz o seguinte, ó, é só um exercício de futurologia. Né? Falaram tanto em economia durante esses anos, positivos e negativos. Não acho que é possível crer em melhoria com o viés político dos governantes baseado na corrupção. Como resolver essa equação? Luiz? Foi um dos pontos que eu coloquei Sim. do noticiário que falou há pouco, tanto a questão do clima e a questão política. Né? É óbvio que num ambiente de corrupção, quem ganha é a máfia. Mas ninguém ganha. E só para complementar o que o professor falou há pouco, não existe direito social se não tem emprego. Então é uma questão básica. Né? Não adianta tu ter direitos, trabalhadores com direitos, se eles não tiverem emprego. Como é que tu vai ter direito no trabalho se não tem o trabalho? Sim. Né? Então, é uma consequência. Nós temos que fortalecer a economia e isso, sim, sempre com uma visão social, porque não tem... E volto principalmente para as pequenas empresas, que, para mim, a sustentação de uma economia são as pequenas empresas. Porque a pequena empresa, ela não demite na crise. Porque ela só tem aquele empregado, ele precisa daquele empregado. Ele vai dar um jeito de compartilhar, né? De ajudar, ou até, de repente, até fazer sem carteira assinada, mas ele precisa daquela pessoa. Né? Eu estou falando do micro mesmo, do microempresário, né? Do empresário de microempresa. Né? Agora, a grande empresa, ela tem um sintoma econômico, ela demite, porque o negócio dela é ter lucro. Sim. Né? Então, para isso, nós chegarmos em direitos trabalhistas, nós primeiro temos que ter uma economia estabilizada, temos que ter um empresário confortável para poder gerar mais emprego. Interessante a perspectiva na medida em que a gente sempre pensa em grandes empresas multinacionais, fomentando, especialmente no setor automobilístico, em determinado momento. Eu vou discordar um pouquinho. Só para fechar, então, professor, que a gente já está acabando, mas, por favor, fique à vontade. Eu ia discordar um pouquinho do Luiz, porque eu acho interessante esse discurso. A microempresa realmente é algo fundamental. Mas, muitas vezes, se usa esse discurso também politicamente. Né? Microempresa, microempresa. Esse é mais um discurso sectarista, de grande contra pequeno, de pobre contra rico, de classe contra classe, que está muito embutido no discurso político destes que normalmente provocam a irresponsabilidade na economia e levam os países à situação que nós estamos. Na verdade, não existe pequeno sem grande, nem grande sem pequeno. Né? Claro. Nós temos que entender que tudo é complementar. O pequeno não existiria se não houvesse a grande empresa. Né? O trabalhador não existiria se não houvesse o empresário. E vice-versa. Talvez né? o que o Luiz tenha... o setor. O que o Luiz quis fazer é ressaltar a importância do setor, claro, e de que ele tem maior dificuldade de demitir. Ele é muito esmagado com as nossas cargas tributárias, sem né? E aí ele se torna completamente injusto e acaba com a competitividade. A nossa carga tributária, eu, por exemplo, eu não considero ela elevada, eu considero ela mal aplicada. Mal gasto. Sempre digo, né? Não é que a gente arrecada muito, a gente gasta mal. De novo, o problema é que problema político. A empresa paga o tributo e ela tem que pagar uma segurança privada. Sim. Ela paga o tributo e ela tem que pagar quase que a educação do funcionário, porque tem que pagar o médico. Tem que pagar o médico para o funcionário, porque não tem o médico. Está muito claro nessa nossa discussão econômica, deixar bem claro. Não, mas a economia, a decisão é... Eu acho que é isso que a gente acabou passando para o nosso
nosso telespectador de uma maneira resumida, obviamente, mas fica aqui o convite para que os dois retornem. O professor já é da casa aqui da Ubra, mas Luiz, por favor, representando aqui Canoas e todos os empresários, por favor, volte para que a gente possa ter essa perspectiva nacional a partir da perspectiva regional, que é muito importante. Ó, tem alguém que Sejam conhece bem-vindos. o mercado de lentilha ali na É isso tela. que eu vou ler agora no final. É do Canadá, Mas eu não quero sabia. agradecer a disponibilidade e presença Só para dos te dois. dizer, já tem gente comprando feijão por dúzia, viu? Por favor, Luiz, volte. Obrigado. Seja bem-vindo, professor também. Tá bom? Vamos Deixa eu sempre só mandar os abraços aqui, então, para o Marcelo Antônio, de Porto Alegre, que ele fala só, entende lentilha. Infelizmente, a lentilha já é praticamente toda importada do Canadá, mas o raciocínio é este mesmo, concordando aqui com o que estávamos falando. Também o Paulo Ricardo, né, mandar um abraço para ele. A Iracema, do Santo Operário, aqui de Canoas, né? E todas as pessoas que participaram, a gente guarda as perguntas e eu tenho certeza que teremos outra oportunidade para conversarmos, porque o assunto é complexo.